Antena zero. Frequência Kirlian. Olá, eu sou a Cláudia. Eu sou o Vinícius. E esse é o Frequência Kirlian. E hoje estamos aqui recebendo uma banda de heavy metal nacional com integrantes mulheres, o Amurians. Estamos recebendo aqui as duas integrantes. Eu sou a Marisa Tissê, baterista. Sou a Laís Assi, vocalista. E vamos começar ouvindo aí um som do Amurians. Fiquem com Ritual. Preparam suas lanças, sabas de guerra.
E voltando aqui com o pessoal das Amurians, eu gostaria de saber, né? Eu sei que é uma pergunta um pouco clichê, mas a origem do nome Amurians, né? O que tem por trás disso? É ligado a quê? Alguma lenda? Qual é a inspiração? Bom, o nome Amurians, né? Amurians vem de uma lenda das guerreiras indígenas Icamiabas, né? As Icamiabas eram aldeias matriarcais, né? Da foz do Rio Negro, né? Então elas habitavam ali a região do Rio Negro. Existiram, né? E realmente essas aldeias matriarcais formadas só por mulheres, né? E havia uma lenda de que a líder dessas indígenas, ela se chamava Amurians, né? Que ali era o território da grande rainha Amurians. Então foi uma história que eu li num livro da Amazônia, né? Que falava de vários aspectos da Amazônia e tal, e aquilo ficou muito na minha cabeça, né? Então, assim, aquele nome ficou na cabeça e eu falei, nossa, se um dia eu tiver uma banda, vai chamar Amurians. Caramba! E pela representatividade do nome, né? Então, incrível. Essa é a origem. Que massa. E assim, né? As letras, elas estão, né, do EP de vocês, né, desse EP que vocês lançaram recentemente, né, abordam temas indígenas, né, feminismo, fantasia, né, e quais os principais, né, símbolos, histórias que vocês buscam transmitir? Amurians, assim, a gente tem algumas temáticas, né? A temática do matriarcado, das lendas indígenas, meio ambiente também é um ponto muito forte para a gente. Inclusive as letras que a gente está trabalhando aí em Sons Novos, elas são muito pautadas também na luta pelo meio ambiente. A gente tenta sempre estar em torno dessa temática, mas não presa somente a isso. Então, nós temos letras tanto que falam de mulheres ou de mitos e lendas que existiram, e letras que convergem muito com o que a gente acredita, com os nossos valores também. É muito importante esses temas, né? Sim. Temas atuais e muito importantes. Sim, e outra, né? Abordar temas brasileiros, né? Sim. Abordar temas, né? Tipo, temas com a nossa raiz, com a é, nossa história, né? São temas que são muito, muito relevantes para nós. A ideia desde da origem da banda, né? O nome, ele trouxe consigo toda essa temática, né? Da gente retratar a história das mulheres brasileiras, né? Então a gente é muito focada em trazer essa cultura, né? A história das mulheres brasileiras, né? As origens, né? Das mulheres do Brasil, né? E a gente também pesquisa algumas coisas, como por exemplo lendas indígenas, né? Que envolvem deusas, né? Então a gente tenta trazer um pouco dessa mitologia indígena também, né? Pra banda, porque a gente conhece muito às vezes da mitologia de outros países, sim, mas do nosso sim. próprio não, Exato, né? Exatamente. E a gente tem mitos muito brutais, assim, na mitologia indígena brasileira, que valem super a pena a gente conhecer mais. Até essa questão obscura que a gente tem no EP vem de alguns mitos bem, bem fortes, assim, né? Da própria deusa Tse. Qual a deusa? Tse. Tse. Realmente não sei a deusa do submundo. Nossa. E o legal também é que, por termos várias etnias indígenas, né? São muitas lendas diferentes, sim, né? Sim. Uhum. Então, a gente tenta trazer um pouquinho dessas histórias, né? Que estão relacionadas com mulheres, porque uma das nossas temáticas é trazer o feminino para o debate, né? E para o protagonismo. Então, a gente busca essas lendas de mulheres, deusas, mulheres fortes indígenas. Nossa. E o Amurians, ele se inicia ali em 2017, é isso? Isso. E como tem sido a trajetória de vocês até hoje, desde então? Assim, em questão do próprio underground, né? Exatamente. A banda começou em 2017, finalzinho ali de 2017, né? Então, foi fundada por mim e pela Larissa, que era a antiga guitarrista, né? Ela ficou bastante tempo na banda, a gente teve várias formações. Quando começamos, a maioria, eu comecei a tocar bateria pra banda, assim, eu não sabia, nunca tinha tocado, né? Então foi uma coisa assim que a gente começou juntas, né? Na época a Karina, que era baixista, também começou a tocar
né, pra banda. E a gente foi trocando de formações, né? Algumas pessoas saíram, né? Entraram, aí a Laís entrou. Que ano que você entrou? Foi em 2020. Elas estavam sem vocalista. E aí, amigos em comum, assim, né? Comentaram, a Laís canta, tal. E aí a gente sentou pra conversar, eu e a Marisa, e a gente se deu super bem, tinha ideias parecidas. E aí, quando eu peguei as músicas que a Má me passou, eu falei, eu não sei se eu sei fazer isso. Aí ela falou, você fica à vontade, né, de se encaixar como você quiser. Elas me deram muita liberdade, isso foi bem legal. E aí a gente começou a tomar um pouco essa forma mais heavy doom, assim, né, de 2020 pra cá. Foi quando a gente se consolidou um pouco mais como sonoramente, né? E em 2022 a gente fez 2 shows, as meninas já tinham feito antes de eu entrar na banda. E aí a gente chegou a tocar com o Atavi da Colômbia, que é uma banda que fala de mitologia indígena colombiana, né, latino-americana. E aí de lá pra cá a gente vem seguindo um pouco essa linha heavy doom. Acho que a gente se encontrou mais nessa sonoridade. No começo a gente fazia o que a gente conseguia, porque a gente tava aprendendo, né? Então soava um pouco mais punk, né? E aí, mas a nossa objetivo sempre foi fazer um heavy metal cantado em português, né? Sim. Sempre trazer a língua portuguesa e também valorizar a nossa cultura. E até pela temática, né? Então, é importante trazer essa sinergia, né? Então, a gente tentou sempre trabalhar nisso, né? E uma pegada mais obscura também, né? E a gente foi se consolidando nisso, né? E o que a gente está criando hoje. Aí agora estamos na banda, eu na bateria, a Laís no vocal, desde 2020, e a Dayana, que é nossa baixista, ela é argentina, né? E ela tá com a gente acho que desde o início desse ano, no comecinho desse ano. E estamos, inclusive, procurando guitarrista agora. Aí, se alguém quiser. Se você é mulher, se você gosta de heavy metal, se você gosta do obscuro. Entre em contato com a gente, né? Incrível. E como vocês encaram a representatividade feminina, tanto no metal quanto na cena indígena? Como vocês encaram essa representatividade? Acho que no metal, né, a gente tem evoluído bastante, mas ainda precisa de bastante também, né? Então, as mulheres hoje elas estão mais no protagonismo, né? Mas ainda é um ambiente muito masculino, né? Então, isso tem muito a melhorar, né? E aí, todos os meios que a gente participa, né? O que a gente circula, a gente sempre tem esse problema recorrente, né? Do machismo, né? Então, que nem você perguntou na cultura indígena, né? Também, né? Então, por exemplo, agora nesse mês de agosto, né? Entre agosto e setembro, sempre tem a Marcha das Mulheres Indígenas que acontece em Brasília. Então, também é uma luta das mulheres indígenas, né? Indígenas com todas as pautas, né? Que competem a elas. Então, a gente sempre vê essa batalha, né? Das mulheres, né, para obter os seus direitos, os seus reconhecimentos, né, a sua representatividade. Então, a gente acha que em todos os ambientes isso é muito importante e a gente tem muito a lutar em todos os tipos de ambiente, porque o machismo, ele é muito opressor ainda hoje. Mas é bem interessante, porque eu percebi, desde que eu entrei na banda, um reconhecimento das próprias mulheres, assim. Às vezes você tá num rolê e aí já aconteceu inúmeras vezes, eu tá na fila do banheiro e uma mulher vai falar, você é vocal da Murians? E eu, tipo, sim, sou eu, sabe? Ai, que legal, poxa, a gente precisa de mais bandas de mulheres, sabe? Que fala da força feminina. E eu acho isso tão interessante, porque elas se sentem representadas, querendo ou não
fazer som, né? Com certeza. Então, isso traz uma voz maior para a mulher no metal, Sim. sem a necessidade de estar na sombra de algum homem. Então, assim, tem sido bem interessante. De lá para cá, a gente tem percebido também um aumento de bandas de mulheres fazendo coisas muito boas, muito bem feitas. E acho que a gente só tem que expandir isso e ocupar o nosso espaço até chegar o momento que a gente não precise falar que é uma banda formada por mulheres. Perfeito. Porque é uma banda, entende? Sim, exatamente. Se resume a ser uma banda. Exato. Né? E vocês, como mulheres, assim, dentro dessa cena do metal, vocês já sentiram respingar em vocês o machismo? Muito! Você dá tempo? Sim. Olha, eu tenho uma passagem que eu gosto de contar, porque ela chega a ser meio absurda, assim. Eu tava num show com o meu namorado, e aí tinha um grupo de rapazes juntos, amigos, assim, em comum, e aí eles me pediram pra tirar uma foto deles, né? E aí eu tirei a foto, e aí um deles que nunca tinha me visto saiu, cutucou meu namorado e fez assim: eu posso tirar uma foto com ela? Eu olhei como se eu fosse um objeto, como se eu fosse, sei lá, um instrumento do meu namorado, sabe? E aí ele olhou e falou, não. E eu olhei pra ele e falei, você tem que perguntar pra mim, não pra ele. Uhum. Depois ele veio e pediu desculpa pro meu namorado. Aí eu falei, então, você tem que pedir desculpa pra mim, não pra ele. Assim, ócios do ofício, né? Infelizmente. A gente tem que estar constantemente vigilante e se posicionando. Totalmente. Porque, no fim do dia, parece que a gente só tá protegida quando tá com um homem. É meio doido É isso. muito, infelizmente. Então, sim, ainda tem demais. No É muito chato isso. E tem um episódio que aconteceu com a gente recentemente, né, Vini? Que uma pessoa chamou a gente no Instagram se dizendo ser uma produtora, enfim, posta alguns vídeos nesse ramo, né, do metal, mas sempre com esse intuito de objetificar a mulher e colocar ela numa situação um pouco degradante. E ele me pediu contatos mulheres, que se eu pudesse passar contatos de mulheres desse mundo do metal. E ele gostaria que essas mulheres gravassem vídeos para essa tal produtora, mais vídeos de corpo inteiro, vídeos da cintura para cima. E eu acho assim, mulheres do metal, acho que vocês não têm que se submeter a isso, né? O som não é sobre isso. Eu acho que a gente, como mulher, também pode encontrar muita, e tem que ter muita dignidade dentro disso, porque nós temos as nossas capacidades intelectuais e afins, e acho que a mulher não merece, né, ser objetificada dessa forma e nem tratada dessa forma. Eu acho que não tem nada com quem faz, né, Vini? A gente não tem nada contra, cada um faz o que quer, sim, mas é importante a gente não dar força para esse tipo de corrente, né? Porque acaba, infelizmente, procriando na mente ali de muitos homens machistas essa visão sobre a mulher dentro do metal, infelizmente. E não é sobre isso, gente. Não mesmo. Então, a mulher, ela sempre acaba, né, no meio do metal, sendo objetificada, né, vista como um objeto ali, né, e que tem um proprietário, se ela não tem, ela está disponível para quem quiser, né, ou apagada mesmo, né, então, assim, quantas vezes também, né, ainda mais antigamente, quando eu era mais nova e tal, que eu ouvi, né, de muitos homens falarem, a mulher não curte som. Nossa. Mulher não curte som de verdade, como se fosse uma coisa inerente só ao sexo masculino, à música, né, um estilo de música. Qual o sentido disso, o que é um não absurdo, faz sentido nenhum. É um absurdo. É muito triste isso. Infelizmente ainda acontece aqui, ainda mais no nosso país, que é um país bastante machista, né, e as coisas acabam ficando deturpadas. Sim. E como foi o processo criativo do EP recente de vocês, o Ritual? A maioria dessas músicas, né, a gente já vinha trabalhando desde o início da banda, então a Amúrias, por exemplo, foi uma das nossas primeiras músicas, então a gente teve algumas outras gravações, mas foi mais a consolidação, né. Ritual, já veio um pouquinho depois, né, a Necrochorume e etc também, né, então elas já trazem essa pegada mais da maturidade do que a gente tá propondo, assim, né, e foi um processo até que bem longo, né, a gente teve várias trocas de formações, então até a gente consolidar uma formação para fazer a gravação, a gente demorou um pouquinho, né, então a banda de 2017, a gente teve uma demo, né, gravada ali em 2018,
E aí a gente consolidou a gravação aí agora, ano passado, né? Na verdade, a gravação é do ano passado e a gente tá divulgando agora, né? Ah, é bacana. Mas é um processo muito legal, assim, eu gosto muito do processo de criação, né? Eu acho que é bem gratificante. O que foi interessante, a gente gravou lá no Cripta Bestial, né, com o Juninho. E foi interessante porque a gente ensaiava as músicas e já existia uma consolidação do que a gente fazia, só que no processo de gravação a gente quis inserir instrumentos indígenas. E a Má tinha comprado vários. E foi muito legal, porque aí a gente teve a oportunidade de explorar um pouco, colocar chocalho, colocar maracas, flautas. E aí eu acho que assim, trouxe uma maturidade mais e uma sonoridade do que a gente queria, que vai além só da temática, né? Então isso foi muito importante no processo de gravação. A gente não teve muita pressa. Pelo menos eu e a Marisa, assim, a gente foi a gente queria fazer com calma e fazer direito e quantas vezes fosse necessário. E a Má, assim, foi uma maestrina nesse processo de trabalhar a percussão na intro também. A gente tinha uma ideia para intro que ao longo da gravação ela mudou, a gente tirou o vocal, colocou mais percussão e foi bem interessante, bem intenso, bem estressante também, gente. Né? Quem tem banda sabe que é um hobby ingrato pra caramba. Trabalhoso, né? Trabalhoso. Mas no final a gente ficou acho que bem satisfeitas, né? Sim. Com o resultado do EP. Nossa, que bacana. E vocês têm algum projeto futuro? Vão tocar em algum lugar? Não, né? Porque vocês estão sem guitarrista no momento. Isso, por enquanto a gente não tem planos, né, pra tocar, porque a gente tá ainda se adaptando, estamos criando músicas novas, já estamos produzindo, mas aí precisamos mesmo completar a banda para que a gente possa concluir as nossas novas músicas, né, e aí partir para alguma coisa. Mas a gente tá num processo fervente, né? Assim, a gente segue da maneira que dá para fazer, escrevendo e compondo com o que dá pra gente fazer, para ter pelo menos uma base para quando a gente estiver com alguma guitarrista já tem algo pavimentado aí para ela complementar. Onde que o pessoal pode encontrar o som de vocês? Tá em todas as plataformas digitais, então Spotify, Apple Music, YouTube Music, todas as plataformas, tá em mais de 30 plataformas, né? Ótimo. Então fica Tem fácil. físico material? Ainda não. Ainda não. Ah, sim. Bacana. Mas é uma coisa que eu falo, né? Apoiem o metal nacional, com né? certeza. Escutem, né? Pesquisem sobre a cultura do nosso país, que é algo extremamente rico, né? Muito. Sabe? Né? Vão, comprem material sempre que possível, porque a gente não deve nada para cenário gringo, né? Não. Nosso cenário é extremamente foda em todos os sentidos, no metal extremo, no heavy, né? A gente não deve nada para cenário gringo nenhum. Não. E o que influencia vocês como banda, como inspiração para as letras? Aonde vocês buscam inspiração? Cada uma da banda tem um gosto diferente, inspirações diferentes, né? Eu sou mais do hard rock 70, progressivo 70 ali, sou do Tim Lizzy, zona do Tim Lizzy, sou mais dessa pegada, né? E aí a Laís fala um pouquinho das influências dela, mas cada uma tem uma influência diferente, assim, então a gente faz uma mistura, misturona ali, né? Eu sou bem do heavy tradicional, na verdade fui criada no power metal melódico, assim, né? Vocês ouviram Stratovarius na adolescência, né, Twitch? Mas eu sou bem mais do heavy e curto algumas coisas de extremo também. Acho que quando a gente vai escrever, acaba sendo algo que a gente tem em comum, né? As letras, elas sempre estão ali no meio, na mesma temática. Em termos de sonoridade, a gente tenta pegar algumas coisas de Candlemass,
Recentemente a Marisa até me enfiando numas tercinas meio Iron Maiden, assim, que eu tô brigando com ela para encaixar a métrica do vocal, me mata. A gente acaba fazendo uma mescla de tudo um pouco. A Má é muito do progressivo, então o interessante da composição da Murians é que ao longo do nosso processo criativo a gente tem a liberdade de dar pitaco em tudo. Então, eu não toco batera, dou pitaco na batera, ela não canta, dá pitaco no vocal, e a gente constrói tudo muito juntas. Então, isso é bem interessante, porque apesar das influências elas serem diferentes, a gente consegue juntar tudo e seguir um caminho para uma determinada sonoridade, que acaba sendo um heavy doom, mas... Nossa, é isso que é ser uma banda de verdade, né? Exatamente, é você poder discutir sobre tudo, né? Poder Exatamente. falar sobre tudo, poder dar pitaco em outros instrumentos, Exatamente. né? Isso é muito, muito legal. E vocês deixam aí as redes sociais de vocês? Instagram? A gente tudo. tem o Instagram, né? Tem Instagram lá, Murians, procurar por Amurias vocês vão encontrar, né? Tem nosso YouTube tem algumas coisinhas mais antigas, a gente precisa até dar uma atualizada, né? E tem a página tem no no Facebook também, né? Então, para entrar em contato com a gente, acho que funciona mais assim pelo Instagram mesmo, né? Onde a gente tá mais ali, né? Consegue mais acesso. E só voltando um pouquinho, né, do que vocês estavam falando antes, a parte da criação, ela tem que ser uma coisa conjunta, né? Então a gente sempre incentiva isso, né? Que todo mundo possa construir juntas, né? Então estamos construindo uma coisa em conjunto, né? A banda é um conjunto, é uma harmonia ali entre várias opiniões. Então a gente tenta trazer isso bem democraticamente. Perfeito, vamos mais som. Vamos, né? E já agradecendo aqui a presença das meninas, infelizmente. Nosso tempo é curto. Exatamente, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Agradece, muito obrigada pelo E, né, vamos de Necrochorume. Necrochorume.
Você ouviu pela Antena Zero, Frequência Kirlian, produzido e apresentado por Cláudia Byron. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.